Olá, essa semana começamos a falar sobre as teorias sobre motivação e liderança e a continuidade nos capítulos do livro que nós estamos vendo, os livros de Teoria Geral da Administração, e vamos então direto ao assunto. Primeiro, bom, pesquisas realizadas após os experimentos de Hawthorne, que a gente falou na aula passada, que é aquela fábrica, aquele experimento, né, que aconteceu em Chicago há quase 100 anos atrás, elas mostraram que a relação entre as variáveis satisfação das necessidades psicossociais dos empregados e o aumento da produtividade não era tão direta como pretendiam os teóricos da Escola de Relações Humanas. Os autores da Escola de Relações Humanas, no entanto, têm um ponto em comum com os autores clássicos. Eles consideram o ser humano um ser passivo que reage de forma padronizada aos estímulos aos quais é submetido na organização. Então, de certa forma, o mesmo erro, né, que foi cometido durante os pensadores lá da administração clássica, do começo da administração científica, apesar da teoria das relações humanas ela ser um passo adiante, ela trata de maneira mais humanizada o fator recursos humanos dentro da produção, ela ainda tem alguns pecados. Pecados como achar que é possível manipular diretamente, de maneira matemática quase, uma pessoa para fazer com que ela produza mais, mesmo que isso não seja através do medo, que não seja através da coação, que não seja através exclusivamente dos incentivos financeiros, que é o que acontecia antes, incentivos monetários. Mesmo assim, ela peca por não considerar outros elementos importantes que estão relacionados com a motivação das pessoas e com as questões também de liderança, né? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí nós vamos trazer para a conversa um sujeito muito conhecido chamado Maslow, que desenhou um triângulo lá há muito tempo atrás. Todo mundo chama de pirâmide de Maslow, mas a maioria dos desenhos que ela aparece como um triângulo e não como uma pirâmide, porque ela é bidimensional. Mas é uma pirâmide, a ideia é uma pirâmide. E essa pirâmide, para a gente entender, o Maslow ele considerou outros elementos além dos incentivos monetários, né? E ele não foi, ele na verdade não é um psicólogo que só está associado às teorias da administração, né? Ele entendeu que o homem tem necessidades múltiplas, não só as de associação e filiação a grupos informais, que isso já tinha sido percebido lá no experimento de Hawthorne, né, como propunha a Escola de Relações Humanas, né, mas com base nos estudos do Maslow, passou-se a considerar o homo complexus, um indivíduo que tem necessidades ligadas ao seu ego, ao seu desenvolvimento pessoal, à sua aprendizagem e à sua realização. E por isso que a gente usa muito aquele desenho, né, da pirâmide de Maslow para entender que, depois de resolvidas as necessidades básicas, e são aquelas necessidades que todos nós temos, né, inclusive os animais têm, né, os animais não racionais têm também, que são as necessidades de abrigo, alimentação, né, sobrevivência mesmo, né, você tem outros elementos talvez mais importantes, né, e lógico, se você não tiver as necessidades básicas resolvidas, aí não existe nada mais importante. Mas tendo resolvido essas necessidades básicas, existem outros elementos nesse homo complexus que fazem com que ele tome decisões e com que ele ative, né, esse fator chamado motivação para produzir mais, entregar melhor resultado e tal. Então considera-se que o homo complexus ele não é só motivado pelo dinheiro, nem pelo grupo, né, pelas influências dos grupos formais e informais, mas ele tem necessidades que são múltiplas e complexas. Ele tem desejo de autodesenvolvimento e de realização, ele quer melhorar, ele não quer simplesmente permanecer como está, e o trabalho fornece sentido à sua existência, isso a gente já falou na aula passada, né? A importância do trabalho para nós, para a nossa sociedade, ela é muito forte, ela identifica o cidadão, né, quando ele coloca o título, né, de um emprego, o trabalho dele, logo em seguida do nome dele. Então, o trabalho ele dá esse sentido para a existência das pessoas e, logicamente, ele também tem autonomia de pensamento. Você não consegue controlar ou mandar com que a pessoa pense alguma coisa, porque ela decide sobre o que ela está a fim de pensar.
Então, o Maslow, os estudos dele voltavam-se primordialmente para o estudo da teoria da personalidade e do desenvolvimento humano, independentemente de preocupações com eficiência organizacional. Como eu disse, ele não foi pesquisar, ele não foi para dentro da indústria para ver como é que aumentava a produtividade, ele tratou de maneira bem mais ampla e ele concluiu que o ser humano tem necessidades complexas que podem ser hierarquizadas e apresentadas em uma pirâmide. Então isso ele foi lá por volta de 1940, 1943, né, nessa época, é que ele propôs o desenho dessa pirâmide, que é famosa, utilizada até hoje por diversas áreas do conhecimento, em que você tem lá embaixo as funções fisiológicas do modelo de Maslow, ou seja, as condições básicas, né? Vamos levando isso para dentro da empresa, é eu ter os equipamentos, eu ter meu salário garantido, saber que eu vou receber no final do mês, ter ferramenta para poder trabalhar, isso é o básico, né? Dentro da organização. Depois disso vem a segurança, e não é só a segurança física, a segurança também de eu ter um plano de saúde, de eu ter benefícios, de eu saber que eu posso contar com, se eu precisar, né, com um plano de saúde ou outras, seguro de vida. Esse tipo de coisa é uma segundo degrau, né, dessa pirâmide, e ele tem também uma importância que muitas vezes faz com que uma pessoa escolha uma empresa e não outra. E numa situação em que você tem salários iguais, o que faz com que eu decida ir para uma empresa ao invés de outra? Por causa dos benefícios, né? E esse benefício ele pode ser muito importante dependendo da condição de vida daquela pessoa. E isso é uma segurança que faz com que as pessoas sejam motivadas a escolher, fazer escolhas. Depois você tem os sociais, né? A inserção em grupos. Quando você entra em determinados grupos, você se sente pertencente àquele grupo, e tem alguns grupos que são mais exclusivos do que outros. Então, se você entra em grupos mais exclusivos, você se sente mais importante, né? E isso faz parte desse homo complexus no modelo do Maslow, ou seja, a sociedade tem que me aceitar, e tem determinados grupos que são mais importantes do que outros dentro da sociedade, então eu quero fazer parte do grupo, e o grupo me aceitando, eu me sinto superior, às outras pessoas que não foram aceitas. Isso faz parte do ego, né, da gente escolher, por exemplo, trabalhar numa empresa, não porque ela me paga bem, mas porque ela tem um nome forte, importante no mercado, é uma grife boa, e se eu trabalhar naquela empresa, eu também vou estar associado àquela grife, e isso pode ser importante. Isso quando eu falo de empresa, a gente pode levar isso para a administração pública também. Uma pessoa que tem, por exemplo, o mesmo salário para ser um servidor público em um órgão que é menos conhecido, né, ou inferior do que outro, ela pode escolher por causa do status social, né? Eu prefiro trabalhar na prefeitura de Cambuquira, né, que tem o mesmo salário que a prefeitura, por exemplo, de Curitiba, né, que é uma cidade tida como uma cidade moderna, ou de São Paulo, né, mesmo que se o salário fosse iguais, o que faria eu tomar uma decisão? Lógico que tem outros fatores, né, outros fatores que entram nisso também, familiares e tal, mas a gente tem essa escolha muitas vezes, né, através dessa posição social. Lá mais em cima, no penúltimo degrau, a autoestima, né, e aí isso tem a ver na empresa, com o plano de carreira, com o status, né, com o cargo que você ocupa. Então as pessoas buscam progredir na carreira para ocupar cargos mais altos, e aí o plano de carreira é importante, porque a pessoa tem que saber. O que é um plano de carreira? São as regras que dizem como é que você faz para progredir dentro da sua carreira. Se você não sabe quais são as regras, você fica perdido. Então ter um plano de carreira conhecido, aberto, claro para as pessoas, é uma motivação, porque a pessoa sabe o que ela tem que fazer para subir dentro da carreira. Se ela não souber o que ela tem que fazer, ela não vai fazer nada, né? Então, você tem que ter essas informações para poder permitir com que ela suba de status, né, dentro da organização e fora da organização também. Então, isso é um fator que está lá no penúltimo degrau. E o último degrau, segundo Maslow, é a autorrealização ou aprendizagem. São pessoas que já estão no nível que todos os outros, né, básicos, os outros degraus de baixo já estão satisfeitos, e aí ela quer melhorar, ela quer se autorrealizar, sentir autorrealizada, falar, bom, agora sim, agora dei certo na vida, né? E aí eu quero. E aí existem alguns mecanismos, aqui no Brasil não é muito comum, mas em países como os Estados Unidos existe o ano sabático, são empresas que dão um ano de folga para o sujeito depois que ele faz 10, 15 anos na empresa. Ele tira um ano de folga para poder fazer um aprendizado. Ele vai fazer um MBA, um mestrado, um doutorado, alguma coisa,
sem ter compromisso com a empresa, porque agora ele está autorrealizado e ele quer, né, aprimorar, aprender mais, até para trazer esse aprendizado de volta para a empresa. Então, no Brasil não é muito comum, no setor público menos ainda, mas existem, né, situações como essa, mas mesmo assim a pessoa não precisa parar de trabalhar, ela pode continuar aprendendo, né, continuar continuamente nesse processo de melhoria, de aprendizado, porque isso traz autorrealização para ela. Existem várias teorias, né, usadas, né, dentro da administração em geral, que foram evoluindo com o tempo. E algumas teorias, elas são caixinhas, né? Então, teoria X e teoria Y é um exemplo disso, que são dois extremos e que lógico que a gente tem que pensar muito bem sobre isso, porque quando a gente fala sobre essas teorias, não existe nenhuma empresa que seja 100% teoria X, né? Nenhuma organização, nenhuma instituição que seja 100% teoria X e nenhuma que seja 100% teoria Y. Ou seja, as pessoas estão em graus diferentes de distância entre a teoria X e a teoria Y, mas isso é interessante a gente entender essas teorias porque elas têm a ver com as discussões do Maslow, né? E vamos entender então com Douglas McGregor e as definições da teoria X e teoria Y. Bom, o Douglas ele retoma alguns dos argumentos de Maslow para explicar o seu modelo, no qual ele relaciona os conceitos de motivação e liderança. Para o autor, o Douglas, há diferentes tipos de pressuposto sobre a natureza humana e suas motivações correspondem a diferentes estilos de liderança. Então ele complementa o trabalho do Maslow, acrescentando mais algumas informações e apresentando os modelos, que ele chamou de teoria X e teoria Y. Então vamos conhecer esses dois modelos. Teoria X: os gerentes e administradores são os únicos responsáveis pela organização dos fatores de produção. Ou seja, não há discussão com os subordinados, as pessoas, os executivos, né, os gerentes é quem tomam as decisões, escolhem os caminhos, definem tudo que tem que ser feito. Os gerentes e administradores devem estabelecer padrões explícitos de comportamento e monitorá-los, exercendo de forma estrita o controle social burocrático, baseando-se nas regras e em outros elementos formais. Trata-se de um estilo de gestão centralizador e autoritário. E a intervenção e o controle gerencial são fundamentais para garantir a produtividade e a eficiência sem controle, né? E sem controle, o que aconteceria? O ser humano tende a ser passivo e resistente a colaborar para atingimento dos objetivos organizacionais. Como eu disse, isso é um modelo, né? Uma caixinha, e continua, né? Ainda para o McGregor na teoria X. Os pressupostos básicos da teoria X estavam focalizados apenas nas necessidades humanas fundamentais, descritas pelo Maslow, ou seja, as necessidades fisiológicas e de segurança, aquelas necessidades de mais baixa ordem ou de mais baixo nível dentro da pirâmide do Maslow. Já na teoria Y, a administração ela é responsável pela organização dos elementos produtivos da empresa, dinheiros, materiais, equipamentos, né, e pessoas, para que essa atinja os seus objetivos e os seus fins econômicos. As pessoas não são passivas, não são indolentes ou apáticas por natureza. Elas se tornam assim por suas experiências negativas em outras organizações. Então, a teoria Y ela enxerga mais a autonomia do ser humano e essa necessidade dele de aprimorar, de aprender, de entregar resultados melhores, ou seja, de motivação intrínseca, natural do ser humano. Ele é motivado a melhorar, a entregar mais resultado. E aí a motivação, a dedicação ao trabalho, o potencial de desenvolvimento e a capacidade de assumir responsabilidades e dirigir seu comportamento ativamente para a consecução dos objetivos organizacionais são elementos presentes em todas as pessoas. Esses fatores são estimulados nos indivíduos pela administração. É responsabilidade dela, da administração, proporcionar condições para que as pessoas reconheçam e desenvolvam por si próprias essas suas características. Então a empresa trabalha como uma facilitadora para as pessoas apresentarem as suas qualidades, né, e as suas habilidades. A tarefa essencial da administração é só criar condições orgânicas e métodos de operação em que as pessoas possam atingir melhor os seus objetivos pessoais, orientando seus esforços em direção aos objetivos da organização. Essa é a teoria Y, bem oposta à teoria X. E aí, ainda da teoria Y, a administração é principalmente um processo de criação de oportunidades, né, de realização de potenciais, de remoção de obstáculos e de encorajamento ao crescimento. Tal formulação de McGregor tem muito a ver com a administração por objetivos do Peter Drucker, que foi um guru da administração, recentemente morto, né, mas que ainda participou e na década passada ainda de vários eventos, inclusive no Brasil,
e publicando, né, ainda livros e falando sobre a importância, né, da organização trabalhar como uma oportunizadora, né? Criando oportunidades para as pessoas, inovando, né? Trabalhando com o marketing, pesquisa e desenvolvimento, desenvolvendo novos produtos e serviços, vendendo esses produtos, né? Aplicando os conceitos de comunicação nesses produtos. Essa era a ideia do Peter Drucker e isso ele se refere, né, à concepção da natureza humana e das funções da administração, ou seja, é muito a ver, né, as ideias dele com a teoria Y. Então aqui nós temos um contraponto, né, entre as duas teorias. Teoria X, as pessoas são preguiçosas e indolentes. Na teoria Y, as pessoas gostam do trabalho que exercem e são esforçadas e dedicadas. Na teoria X, as pessoas tendem a evitar o trabalho. Na teoria Y, as pessoas consideram o trabalho como algo natural a ser realizado. Teoria X, as pessoas evitam a responsabilidade para se sentir seguras. Né? E na teoria Y, as pessoas podem se controlar e assumir responsabilidades. Na teoria X, as pessoas são ingênuas e sem iniciativa. Na teoria Y, as pessoas são criativas e competentes. Como eu disse, são dois extremos. Nenhuma organização você vai encontrar apenas a teoria X em prática e em nenhuma organização você vai encontrar apenas a teoria Y. O que a gente encontra é uma mistura dessas duas coisas. O que a gente viu ao longo do tempo, principalmente nas teorias relacionadas com motivação e liderança, que é o que nós estamos falando hoje, é que a teoria Y ela tem muito mais a ver com o modelo de gestão que nós trabalhamos, nós usamos hoje em dia, do que a teoria X. A teoria X ela tem a cara da administração científica, lá do começo, do final do século retrasado, né, final do século XIX, começo do século XX, em que você precisava tirar a responsabilidade das pessoas porque elas eram incapazes por natureza. E você tinha que administrar com mão de ferro. Na teoria Y, autonomia, autogestão são as questões mais importantes e a gente está hoje, no momento atual, dentro de uma teoria mais próxima da Y. E por que não totalmente a Y? Porque também, como eu disse, a gente não pode ser ingênuo de achar que todas as pessoas são assim. Que todas as pessoas gostam do trabalho, que todas consideram o trabalho como algo natural, que todas querem melhorar, que todas têm autocontrole e que são responsáveis, porque não são. Então, da mesma forma como não existe o modelo 100% teoria X, não existe o modelo 100% teoria Y, e por isso mesmo a gente tem várias situações e ferramentas de controle dentro da organização para conseguir fazer com que você atinja os seus objetivos, fazendo vários tipos, vários níveis, né, de motivação e liderança com as pessoas que trabalham na organização. O Frederick Herzberg, ele trata dos fatores higiênicos de satisfação, ou das condições mínimas de trabalho que o indivíduo deve ter para satisfazer as suas necessidades básicas de segurança, de inserção social e de reconhecimento. Se ausentes, esses fatores mínimos podem comprometer o processo de trabalho. Essas são condições necessárias, mas não suficientes para garantir a boa produtividade do trabalho. Que é o que a gente falou quando estava falando da pirâmide de Maslow agora há pouco, que não adianta nada você ter auto-reconhecimento, ter todos aqueles níveis superiores, ter um bom cargo e a pessoa está com medo de não receber o salário do mês que vem porque a empresa está passando por dificuldade. Então, as necessidades básicas são chamadas também de fatores higiênicos de satisfação. Quando fala higiênico, normalmente a gente pensa em limpeza. Não é. A higiene tem a ver com saúde. E a saúde não é só a saúde física, é a saúde mental, por exemplo. Então, os fatores higiênicos de satisfação é você ter aquelas condições em que as pessoas têm higiene e saúde física, saúde mental, podem concentrar-se naquilo que elas estão fazendo, porque ela sabe que ela tem segurança, que ela tem o emprego está relativamente garantido, que ela não vai ficar desempregada, que ela vai ter apoio da empresa se ela precisar, que ela tem apoio de um plano de saúde se ela ficar doente, que a família dela está apoiada se acontecer alguma coisa de grave. Tudo isso tem a ver com os fatores higiênicos, né, de satisfação e também, né, considerado como aí as condições mínimas de trabalho. Então tem vários teóricos, né, que foram estudando ao longo do tempo e acrescentando informações ao conhecimento do Maslow. Isso veio lá nos anos 40, né, nos anos 50. Em contrapartida, segundo Herzberg, os fatores motivacionais ou intrínsecos estão relacionados ao aprendizado e à realização do potencial humano do trabalho. As necessidades mais complexas, cuja busca por satisfação permite a canalização da energia vital para o trabalho e gera um maior comprometimento com a organização. Esses são fatores indeterminados e complexos, influenciados pela identidade de cada indivíduo. Então aí tem um fator importante que é
Tendo as necessidades básicas resolvidas, se eu estiver com as minhas necessidades mais ou menos tranquilas, eu tenho capacidade de me concentrar em realizar coisas complexas e conseguir fazer, né, canalizar minha energia para o trabalho e conseguir ter um bom desempenho. Se eu estou preocupado com o básico, eu não vou conseguir fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais difícil você entender o que, por exemplo, pode motivar uma pessoa do ponto de vista de status social, de motivação, de ego, né, de autocrescimento, quando é mais fácil você entender quais são as necessidades básicas. Né? A necessidade básica é não passar fome. Né? Então, por exemplo, é bem objetivo, bem tranquilo. A necessidade básica é eu ter uma moradia, né? E não ter o risco de ser despejado da minha moradia. Então isso é meio óbvio. Já outras coisas, por exemplo, uma pessoa pode querer muito ser promovida e chegar a presidente de uma empresa. Tem outras pessoas que não. Elas vão se sentir satisfeitas com o reconhecimento do próprio cargo que elas têm. Isso é da natureza de cada pessoa. Cada um vai ter as suas desejos, vontades, medos, receios. Eu conheço pessoas que passaram a vida inteira, né, e se aposentaram numa mesma empresa e nunca mudaram de cargo e nunca ficaram insatisfeitas com isso. Nunca foram promovidas porque não queriam ser. Por quê? Porque elas evitavam responsabilidades maiores. Eu sei fazer isso daqui, faço bem, gosto do que eu faço, eu quero continuar fazendo o que eu faço. Eu não quero ser chefe de ninguém, líder de ninguém, mesmo que isso represente vantagem monetária. Eu não quero ganhar mais para fazer algo que eu não sei se eu vou dar conta de fazer. Isso é da natureza do indivíduo. Então, esses elementos que são os elementos de fatores motivacionais, ou também chamados de intrínsecos, eles são mais difíceis de se trabalhar ou de se gerir esses elementos. Então, para um gestor, para um administrador, é muito mais difícil se você não conhece o indivíduo, se você não conhece de psicologia, não conhece de motivação, de uma série de elementos que tem como estudar e aprender sobre isso, né? Mas são conhecimentos complexos e que vêm de outras áreas, não da administração, e que vêm da psicologia, da sociologia, né, de várias outras setores, né, do conhecimento, mas que são agregados para dentro da administração para facilitar a vida do gestor. Então aqui estão os fatores higiênicos, também chamados de fatores extrínsecos, a condição necessária, mas não suficiente para manter uma boa produtividade, né? As questões mínimas atendem às necessidades básicas dos indivíduos. Então, salário equivalente ao mercado, né? Eu não posso trabalhar muito e ganhar menos que todo mundo, porque senão eu me sinto desmotivado. Ter máquinas e equipamentos bons, né? Que eu consiga fazer meu trabalho com essas máquinas e equipamentos. Um ambiente aceitável, né? Um ambiente de trabalho que seja aceitável, que tenha ventilação, que não seja poluído, que não tenha ruído demais, que tenha iluminação suficiente, benefícios mínimos, né, vale transporte, ticket de alimentação, né, o mínimo necessário, que muitas vezes até é exigido por lei. Né. Então, esses são os fatores também chamados de higiênicos ou extrínsecos. Extrínsecos porque vêm de fora para dentro, né, no modelo do Herzberg. E os fatores motivacionais ou intrínsecos, aqueles que vão de dentro para fora. E aí é interessante isso, porque muita gente acha que é possível motivar o outro, principalmente quem não estudou psicologia. Quem estudou já sempre diz o seguinte: ninguém motiva ninguém. Você pode criar um ambiente e colocar fatores à disposição de uma pessoa para que ela se motive a fazer algo. Mas eu não consigo motivar a pessoa externamente a fazer algo. A motivação, ela é intrínseca, ela vem de dentro do indivíduo. E essa motivação, então, né, que é um fator intrínseco, ele depende das características específicas de cada indivíduo ou grupo organizacional. O que funciona para um pode não funcionar para outro. O que é muito desejado por um pode ser desprezado por outro. E as questões, muitas vezes relacionadas com fatores identitários de difícil generalização, né, identitários, ou seja, isso tem a ver com esse indivíduo, é uma característica dele e ele vai se motivar por isso, enquanto que outras pessoas não. Né? Por exemplo, eu posso estabelecer como um prêmio, por exemplo, né, relacionado aos benefícios da empresa, uma viagem internacional. Tem gente que vai dar um rim para poder conseguir ganhar o prêmio, e tem gente que não vai fazer um mínimo de esforço porque morre de medo de avião, não sabe falar outra língua, tem medo de passar vexame, né, porque vai fazer uma viagem, né, para um local desconhecido. Tem gente que simplesmente não gosta de viajar, gosta de casa, de família. Então, como é que você sabe qual é um valor, né, qual é um fator motivacional que vai fazer com que uma pessoa se motive
sendo que outras pessoas com o mesmo valor, com o mesmo benefício, ela pode simplesmente, às vezes até o contrário, ao invés de se motivar, ela pode se desmotivar. Existem necessidades ligadas, então, à autorrealização e à autoestima. Todo mundo tem essa autoestima e, logicamente, né, a autorrealização, a gente tentar entender isso e fazer com que as pessoas se autorrealizem é importante, né, porque a pessoa autorrealizada, ela tem mais, a gente poderia dizer até, mais concentração, né, no trabalho. Plano de carreira e treinamentos podem corresponder a essas necessidades, né? Então, lembra que eu falei, plano de carreira, saber o que eu tenho que fazer, qual é o caminho para eu caminhar dentro da organização, subir os degraus, chegar no cargo que eu quero. E o treinamento, eu ter alguém me oferecer condições ou capacitação para que eu consiga melhorar e mudar, não só ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo, porque eu não aprendi nada novo, então eu não consigo fazer nada novo. E fatores motivacionais, enquanto mantidos, eles retêm os indivíduos na organização. Então, é um outro ponto de vista para você trabalhar sobre a gestão, não só aumenta a produtividade, mas se você oferece esses fatores motivacionais para o trabalhador, lógico que ele vai escolher a sua ao invés de outra organização na hora de escolher onde vai trabalhar, e possivelmente ele não vai sair por qualquer oferta de 100, né, de 10, 100 reais a mais. Ele fala, não, eu gosto daqui, porque aqui eu tenho capacidade de desenvolver meu potencial, sou reconhecido, então mesmo ganhando um pouco a mais em outra empresa, eu vou preferir ficar aqui, porque aqui eu tenho maiores recompensas que não são monetárias, mas que são importantes para mim. Bom, existe um modelo do David McClelland, que é a teoria da contingência da motivação. Nós vamos falar bem rapidamente sobre essa teoria, depois nós vamos voltar ainda, e tem no texto, né, para vocês lerem, sobre essas necessidades. Então, a primeira das necessidades da teoria da contingência é a necessidade de realização, ou needs for achievement. A segunda necessidade de poder, needs of power, e a necessidade de afiliação, needs of affiliation. Né? Então, você precisa, para como diz, ter essa motivação além das necessidades básicas, né? Isso a gente já está falando, das necessidades de nível mais superior, realização, poder e afiliação. Não necessariamente isso vai ser importante para todos. Como eu disse, nos níveis mais altos da hierarquia da pirâmide de Maslow, as coisas tendem a tornar-se mais individuais, mais relacionadas com questões identitárias do indivíduo, do que generalizadas. Mas normalmente isso faz parte da motivação. As pessoas têm necessidade de se sentirem realizadas, de serem realizadas, de se sentirem realizadas. É muito frustrante você tentar fazer algo e não conseguir, tentar fazer algo bem feito e não fazer mal feito. Né? Então, a realização é você fazer bem aquilo que você deveria fazer. O poder, nem todo mundo, falei agora há pouco de pessoas que passam a vida inteira sem ter uma promoção e estão satisfeitas com isso é mais identitário, mas é uma questão importante para alguns grupos de pessoas. Então, existem brigas por poder, lutas por quem vai chegar no cargo, né, de chefia. Isso existe, logicamente, até porque está relacionado o status, né, com o poder, está relacionado também a remuneração, né, com o poder. E a necessidade de afiliação. Afiliação é eu fazer parte de grupos. Eu, quando estou num grupo que eu gostaria de estar, eu me sinto parte do grupo, e fazer parte do grupo é uma necessidade nossa. A gente quer ser afiliado a grupos, a gente quer ser relacionado com grupos, de todos os tipos de grupos. Né? Nós, quando escolhemos um time de futebol, a gente entra para um grupo, o grupo dos torcedores daquele time. E é uma necessidade que a gente tem de afiliação. Né? Quando eu entro para uma empresa, eu me afilio à empresa, né? Isso é um termo bastante usado, né? Esse termo de afiliação. Quando eu entro numa universidade, numa escola, eu me afilio a essa universidade. E aí, dentro dessa empresa, dentro dessa universidade, existem outros grupos, subgrupos, que também eu posso querer me afiliar àquele grupo. Então, por exemplo, eu posso, dentro de uma universidade, querer fazer parte do PET, que é uma outra filiação, né? O programa de... Ih, falhou agora. Educação... Ih, depois eu lembro. Eu posso querer fazer parte do PTA, de outros grupos, né? E ser aceito daquele grupo, eu quero entrar para a empresa júnior, eu quero participar dos eventos dos jogos, né? Dos times da universidade.
cada time é um grupo, uma filiação, e eu tenho que ser aceito por aquele grupo. Então, a gente tem essas necessidades de afiliação e elas vão se tornar mais ou menos importantes de acordo com o indivíduo, e a organização tem que perceber isso e permitir que a pessoa se afilie, que ela mude, né, que ela entre e saia dos grupos, né, na medida da necessidade, do desejo dela, porque isso é também uma necessidade. E aí nós vamos falar então na próxima aula sobre a questão da gente adaptar-se às questões motivacionais, e vamos falar sobre o Agires, mas isso na próxima aula, na semana que vem. Hoje paramos por aqui. Uma boa semana, e toda a descrição, né, do material está no Moodle, é só seguir as instruções na nossa primeira semana de setembro. Já vamos começar a pensar no seminário, no trabalho que a gente vai começar a fazer, na escolha de um texto para trabalhar sobre ele, tá certo? Então até semana que vem, boa semana, bons estudos, cuidem-se, não saiam de casa e até lá.